Olá, povo santo, graça e paz, Deus abençoe vocês. É com muita alegria que eu estou aqui de volta para mais um React doutrinário. E olha, hoje o assunto é polêmico. E tem que ser, né? Porque dessa forma a gente vai poder estar aqui trazendo a sã doutrina para poder colocar as coisas no seu devido lugar. E antes de qualquer coisa, eu quero salientar que não estamos aqui para atacar pessoas, para difamar ou qualquer coisa dessa natureza. Geralmente o material que a gente tem trazido são coisas que estão aí publicadas de maneira pública e a gente tem acesso assim como todo mundo tem. E o exemplo que eu vou trazer aqui do assunto de hoje não é algo específico a respeito da denominação ou do ministério, mas é a prática que se tem repetido. Inclusive, o que me motivou a gravar este react em especial foi porque hoje eu vi um outro caso semelhante a esse sendo publicado na internet e aí, rapaz, isso se acendeu dentro de mim de uma forma que eu digo, não, eu preciso trazer isso para esclarecer coisas que muitos não sabem a respeito de vocação, de chamado, principalmente de ofício ministerial. Eu vou confessar para vocês que eu ia gravar um outro assunto diante de um burburinho que teve aí na internet, de uma certa celebridade que colocou a boca no trombone e falou mal dos evangélicos, dos protestantes e assim por diante. Mas, se Deus quiser, eu falo sobre isso no outro momento. E mais uma vez, não falando da pessoa, mas de uma fala que está conectada com o espírito deste mundo, que é o anticristo e, consequentemente, aqueles que são inimigos de Deus. Mas vamos deixar para um outro momento, se assim Deus permitir. Mas para hoje, eu quero falar com você sobre o que ninguém te conta a respeito do ministério pastoral. E recentemente saiu na mídia um pastor que estava ligado ali ao ministério da Lagoinha, Miami, e ele anunciou a sua saída do pastoreio para cuidar ou apacentar a sua família. Como de costume, eu estou aqui com a nossa Bíblia aberta e também com o vídeo para a gente poder assistir junto e fazer alguns comentários a respeito disso para colocar equilíbrio, trazer uma perspectiva bíblica para que você seja esclarecido. Se você é pastor, então isso vai falar com você de uma forma mais direta. E se você não é, você vai entender como é que funciona esse procedimento ministerial no qual muitos se submetem, mas tem algumas coisas que são necessárias para se ocupar um ofício. Mas vamos lá. Então quero pedir Valentina, Olivia e Zeke, olha pro papai aqui. Tá vendo essas pessoas que estão aqui? Durante esses 2 anos e meio, nós dedicamos tudo que nós tínhamos para ele. Nós amamos esse povo, filho, Zequinho. A gente ama cada um deles aqui. Mas a partir de hoje, a gente está entregando eles para Jesus, para poder pastorear vocês, para poder ouvir vocês e para poder ser uma voz na vida de vocês. Nós amamos você, Valentina, Olivia e Zeque, em nome de Jesus. Ok, então nós temos aqui a declaração desse pastor acerca de uma necessidade de deixar sua função como pastor da igreja local. Não temos detalhes se eles vão continuar congregando lá, se eles se desligaram do ministério ou qual foi o destino aí que eles tomaram, mas o que a gente tem aqui, pelo menos nesses cortes que estão rodando na internet, é uma renúncia para cuidar da família. Antes da gente falar propriamente daquilo que a palavra abrange a respeito de vocação, de ministério e tudo mais, quando a gente ouve a fala das pessoas, fica mais evidente aquilo que elas passam na vida delas. Porque uma das coisas que a gente precisa entender, eu posso falar isso de uma forma mais amadurecida hoje, tendo em vista que eu estou no ministério há um pouco mais de uma década e passei um período no ministério solteiro,
me dedicando 100% às coisas do Senhor. E hoje, né, de 5 anos, quase 6 anos para cá, estou casado e, graças a Deus, com filhos e no ministério. Então, por transitar por esses dois lados, eu posso falar hoje com um parecer mais apurado a respeito do assunto. E é evidente aquilo que está escrito quando o apóstolo Paulo fala que aquele que é solteiro, ele deve se dedicar inteiramente às coisas do Senhor. Uma vez que a pessoa está casada, ela deve estar interessada ou focada em dar ali suporte para sua casa, para sua esposa, consequentemente para os seus filhos. O homem que não entende esse balanceamento que precisa existir quando você estabelece uma família e você se torna um marido e, consequentemente, um pai, aí você vai atrapalhar todo o processo. Se você percebeu a fala, houve uma dedicação total dentro desses 2 anos e pouco que ele mencionou à igreja local. Então, se hoje se toma uma decisão de deixar a igreja para cuidar da família, para apacentar, para ouvir, para dar atenção, é porque isso foi negligenciado. A gente pode trazer esse diagnóstico porque a gente ouviu da boca desse irmão que ele dedicou tudo que tinha, todo o tempo que tinha, energia, esforços, tudo, e aí a família hoje está precisando de atenção. Mas se a gente for honesto e observar o que a palavra diz, a gente vai conseguir entender o verdadeiro sentido de cada coisa. 1 Coríntios 7,32 diz assim: quero que estejam livres das preocupações desta vida. O homem que não é casado tem mais tempo para se dedicar à obra do Senhor e pensar em como agradá-lo. Mas o homem casado precisa pensar em suas responsabilidades neste mundo e em como agradar sua esposa. Seus interesses estão divididos. Fica evidente pra gente que eu não posso, casado, me comportar como solteiro. Eu não posso desbalancear isso aqui, porque isso vai desequilibrar a vida de qualquer pessoa. Então a gente já começa entendendo isso aqui, que embora uma pessoa tenha um chamado pastoral ou algum chamado nos 5 dons ministeriais, isso não quer dizer que essa pessoa deve se dedicar 100% ao ministério, mas ela deve balancear isso aqui. 50% para o ministério e 50% para sua casa, para sua esposa, para o seu marido, para sua família. E se você só observar isso aqui, já não tem problema, já não tem concorrência. A gente vai andar de uma forma moderada. A Bíblia diz em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7, que o Senhor liberou sobre nós espírito de poder, amor e moderação. Às vezes as pessoas falham no ministério por não entenderem a partir de que ponto elas devem servir no ministério, de que maneira elas precisam se dedicar àquilo que elas foram vocacionadas para estar atuando. Isso estamos considerando o fato da pessoa ter uma vocação ministerial, tá? Que esse é o grande foco do que nós vamos conversar hoje. Porque você já parou para pensar na possibilidade de que nem todo mundo que tem hoje um cargo pastoral, ele pode não ter uma vocação pastoral? Porque às vezes uma atitude como essa não é meramente a pressão do ministério, mas o fato de nunca ter sido chamado para ele. Porque se a gente fizer um panorama bíblico aqui, a gente vai ver que chamado é algo que vem da parte de Deus e não uma escolha como uma profissão religiosa. Eu não escolhi ser apóstolo, eu não escolhi ser profeta, evangelista, pastor e mestre. Se a pessoa está achando que pode escolher ser, ela não entendeu o que é vocação. Ela não sabe o que é chamado. Ela só está indo, de repente, numa linha de pensamento que incutiram nela ou da sua própria maneira de pensar, achando que é dessa forma que ela vai alcançar alguma coisa em Deus. Eu vou usar o exemplo do profeta Jeremias. Jeremias capítulo 1, versículo 4. O Senhor me deu esta mensagem. Eu o conheci antes de formá-lo no ventre da sua mãe. Antes de você nascer,
eu o separei e o nomeei para ser meu profeta às nações. Então, antes de Jeremias nascer, ele já era conhecido pelo Senhor e já tinha uma vocação, um chamado. Ele já tinha sido ali designado por Deus como um profeta. Então você percebe que ninguém escolhe ser alguma coisa. Na verdade, você descobre o que você nasceu para ser e aí você entra no fluxo daquilo que você foi vocacionado para fazer. Então o chamado não é uma mera escolha, mas o chamado tem a ver com uma descoberta. Você procura entender qual é a vontade do Senhor para a sua vida e à medida que você vai conhecendo, vai entendendo por meio da sua vida devocional, da sua vida de consagração, de pessoas que Deus levanta para estar ali falando, confirmando propósitos, como Paulo disse a Timóteo, para reavivar o dom que havia nele, porque ele tinha recebido por meio de profecia, por meio de imposição de mãos. Está aqui, ó. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 14. Não descuide do dom que recebeu por meio de profecia quando os presbíteros impuseram as mãos sobre você. Dedique total atenção a essas questões, entregue-se inteiramente às suas tarefas para que todos vejam seu progresso. Fique atento a seu modo de viver e a seus ensinamentos. Permaneça fiel ao que é certo e assim salvará a si mesmo e aqueles que o ouvem. Então fica evidente que faz parte do pacote você ter confirmações por meio da sua vida de intimidade com Deus, assim como Deus falou a Jeremias. Você também vai ter palavras proféticas que vão vir por meio de pessoas usadas por Deus para trazer ali luz a respeito do teu futuro, da tua vocação. Quando eu comecei a entender sobre ministério, eu comecei com livros. Eu comecei estudando aqui, pegando materiais e comecei a me identificar com o procedimento de alguns dons específicos e aquilo começou a se esclarecer para mim. Até que eu passei a andar mais perto de pessoas espirituais que tinham chamados proféticos, que Deus usava essas pessoas de forma muito verdadeira, e aí palavras foram liberadas e eu comecei a ter um conhecimento ainda mais aprofundado a respeito da minha vocação. Então isso é o que acontece com todo mundo, isso não é privilégio de alguns. A gente também pode considerar o que o próprio Jesus falou em João capítulo 15, versículo 16, quando ele disse: vocês não me escolheram, eu os escolhi. O chamado vem antes da gente. A gente não chega para Jesus e diz: olha, Senhor, eu quero aí escolher uma coisa legal, eu quero pegar esse ofício aqui. Geralmente a galera gosta do pastor, né? E aí a pessoa pega aquilo e acha que tá fazendo a vontade de Deus. E isso pode ser um engano, tá certo? Uma coisa que a gente também pode considerar nesse processo de estar no lugar onde você não foi chamado é que em alguns contextos as pessoas, por acharem que podem escolher, como o contexto católico, né, que o homem pode achar que pode ser padre, aí ele vai lá, faz um seminário, faz um voto de castidade e se dedica inteiramente ao episcopado, vamos colocar dessa forma, né? Mas a gente precisa entender que seminário pode formar, mas ele não chama ninguém. A gente pode ter o seminário como um ministério de preparação para quem já foi chamado, mas ele não produz chamado. O fato de uma pessoa ter um seminário, ter uma formação superior em alguma área, quer seja eclesiástica, não quer dizer que isso a qualifica para ser uma ministra do evangelho. Mas verdadeiramente ser um ministro, ocupar um ofício, exige uma graça da parte de Deus para isso. Vamos ler um texto que é o fundamento da nova aliança a respeito dos dons ministeriais. Efésios capítulo 4, versículo 11. A Bíblia diz assim: ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Primeira coisa, quem dá o designo é Deus, é o Senhor.
Eu e você não temos o poder de nos autodesignar para isso. E um outro ponto que às vezes foge aqui da ótica de muitos é que a palavra usada aqui para esses dons é que alguns são designados. Não são todos, não é a maioria, é uma parcela do corpo de Cristo que é designado com essa vocação, que, como nós lemos em Jeremias capítulo 1, antecede a nossa própria existência. Então isso aqui é algo que a gente precisa entender para não se colocar debaixo de algo que Deus não chamou, que Deus não concedeu graça para a pessoa estar. Gente, é muito sério essa questão da pessoa não ter graça para atuar naquilo que ela foi chamada para ser. Eu vou ler com você 1 Coríntios capítulo 15, versículo 10. Paulo disse assim: o que agora sou, porém, deve-se inteiramente à graça que Deus derramou sobre mim e que não foi inútil. Trabalhei com mais dedicação que qualquer outro apóstolo e, no entanto, não fui eu, mas Deus que em sua graça operou por meu intermédio. Então perceba aqui, Paulo está enaltecendo a graça de Deus. Eu não sou o que sou por causa do meu currículo, porque, por incrível que pareça, tem pessoas que acham que Paulo ocupou função de apóstolo no seu tempo porque ele era discípulo de Gamaliel, porque ele era fariseu de fariseus. As pessoas colocam nas costas de Paulo algo que nem ele mesmo carregava mais. Aos Filipenses ele disse: eu considero tudo isso como lixo. Isso para mim não tem valor nenhum a não ser a sublimidade de conhecer Jesus, de conhecer o poder da ressurreição, de verdadeiramente estar ali engajado na causa do evangelho. Isso não tem nada a ver. Paulo mesmo diz: eu sou o que sou inteiramente por causa da graça. E eu reconheço que o que eu fiz, que por mais que tenha sido notável e tenha se destacado dos outros apóstolos, na verdade não fui eu, mas a graça de Deus por meu intermédio. Essa é uma consciência que muitos não têm. Muitos pensam que conseguem fazer a obra de Deus na força. Até mesmo usam textos como Mateus capítulo 11, onde Jesus está falando de uma forma muito específica ali a respeito da maneira como muitos queriam se apossar ou entrar no reino de Deus, usando da força, da violência para se apoderar dele. E ele coloca ali um tempo que foi no período em que João Batista estava trabalhando. Então, Jesus não está dizendo que as coisas de Deus são tomadas por esforço ou por força, porque o próprio Zacarias profetizou no capítulo 4, no versículo 6, que não é por força nem por violência, é pelo Espírito. Você nunca pensou que, se já foi antecipadamente dito que não é por força e por violência, como é que Jesus estaria patrocinando a violência ou a força para se apossar das coisas de Deus? Meu irmão, tudo no reino é pela fé. Pela fé você é salvo. Pela fé você recebe graça. Pela fé, pela humildade, pelo procedimento bíblico é que você acessa as realidades. Mas não é por conta da força do nosso braço. Ninguém se estabelece no seu propósito pela força ou pelo esforço. E eu vou repetir: ninguém se estabelece no seu propósito por causa da força, por causa da sua intelectualidade, por causa dos seus diplomas, por causa da sua desenvoltura, da sua eloquência ou por qualquer outra vantagem natural. Uma pessoa é estabelecida na vocação que ela foi chamada quando ela, obviamente, descobre esse propósito, ela se consagra para ele, caminha em fidelidade, e no tempo em que o Senhor julgar que deve ser, essa pessoa é separada para exercer aquilo que ela foi chamada. Eu vou usar o exemplo do apóstolo Paulo. Em Atos, no capítulo 13, a Bíblia diz que entre os profetas e mestres da igreja de Antioquia da Síria estavam Barnabé e Simeão, chamado Negro, Lúcio de Cirene, Manaém, que tinha sido criado com o rei Herodes Antipas, e Saulo. Certo dia, enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, o Espírito Santo disse: separem Barnabé e Saulo para realizarem o trabalho para o qual os chamei. Então, depois de mais jejuns e orações, impuseram as mãos sobre eles e os enviaram em sua missão. E uma coisa interessante aqui, só abrindo um parêntese, para quem crê
que Paulo foi o último dos apóstolos, não foi apenas Paulo que foi separado de forma apostólica em Atos capítulo 13, mas Barnabé também foi. E eu acho interessante que o Espírito Santo primeiro chamou Barnabé e depois Saulo, mostrando que sim, existem apóstolos no Novo Testamento que vão além dos 12 primordiais do apóstolo Paulo e assim sucessivamente, porque Barnabé, ele era um apóstolo, tanto é que nós temos aí Paulo e Barnabé atuando juntos em viagens missionárias. Então, esse tabu aí já é quebrado facilmente só observando versículos ou passagens simples como essa aqui. Mas não é a ênfase do nosso vídeo. Se você puxar o histórico de Paulo, Paulo não tinha se convertido no ano passado a esse episódio. Pelo menos passaram 14 anos onde Paulo esteve ali sendo preparado, sendo ajustado para, enfim, entrar na missão que ele foi vocacionado para atuar. Então não há aqui nenhum tipo de usurpação ou de euforia ou de inquietação para se fazer alguma coisa para Deus. Deus fez todas as coisas acontecerem, obviamente seguindo-se um fluxo onde a pessoa está caminhando dentro de uma vida de dedicação, de separação para isso, porque são coisas que não se anulam. A soberania de Deus não anula a minha preparação. A soberania de Deus não anula a minha consagração. Então, eu preciso me consagrar para eu poder estar andando ali no ritmo que o Senhor estabeleceu para que eu possa cumprir a missão que Ele me designou. Até porque, uma vez que nós já falamos do profeta Jeremias, por que não falar do salmista, o querido Davi, que também fala a respeito dessa realidade da soberania de Deus, de coisas que estão ali antecedendo a nossa própria existência, onde ele disse aqui no versículo 16: Tu me viste quando eu ainda estava no ventre. Cada dia de minha vida estava registrado em teu livro. Cada momento foi estabelecido quando ainda nenhum deles existia. Então é evidente que sim, existe um cenário que o Senhor estabeleceu, mas é a minha jornada, são as minhas escolhas, é a minha dedicação, a minha consagração, as minhas atitudes que vão fazer com que eu esteja sincronizado neste cenário que o Senhor estabeleceu. Então isso aqui é muito importante para ser colocado, porque, irmãos, se uma pessoa está fazendo algo que ela não tem vocação e ela não tem graça para fazer, então ela vai estar trabalhando na sua própria força. E ninguém, irmão, sustenta ministério na sua própria força. Ninguém consegue fazer a obra de Deus se não for inteiramente pela graça de Deus. Olha só, mais uma vez o que o apóstolo Paulo disse aqui em 2 Coríntios, no capítulo 3, no versículo 5. Não que nos consideremos capazes de fazer qualquer coisa por conta própria. Nossa capacitação vem de Deus. Ele nos capacitou para sermos ministros da nova aliança, não da lei escrita, mas do Espírito. A lei escrita termina em morte, mas o Espírito dá vida. Aleluia, que coisa maravilhosa. Então, é Ele que nos capacita para sermos ministros. Se não tem capacidade de Deus, irmãos, nós não podemos absolutamente fazer nada. Como o próprio Senhor Jesus falou: sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. E a gente precisa acreditar nisso. Eu não posso achar que sou desenrolado demais para poder estar atuando em alguma coisa que eu achei legal e simplesmente disse: vou lá e vou fazer. Das duas, uma. Ou a pessoa vai quebrar a cara de forma feia, ou ela vai estragar a vida de muita gente. Porque se para a pessoa estar numa função que ela não foi chamada para aquilo já é ruim, imagina a ovelha precisando do apacentamento do pastor
e não encontrando graça para pastoreio. Isso faz a gente pensar e refletir sobre muitos que são apenas palestrantes, que não gostam de estar no meio do povo, não gosta de estar com pessoas. Irmãos, para mim é nítido que uma pessoa que chega nesse ponto de não querer se relacionar com as pessoas ou não participar da vida das pessoas na qual elas foram ali colocadas debaixo da sua responsabilidade, é porque ele pode estar ocupando um ofício que não é dele. Eu não estou dizendo que ele não pode ser um ministro, ele pode ter um chamado ministerial, mas não tem problema se a pessoa está atuando em um outro campo, numa outra esfera de atuação. Irmãos, é saudável e é humildade quando a pessoa diz: eu sou aquilo que o Senhor me chamou para ser. Eu não sou o que as pessoas querem que eu seja. Eu não estou onde eu acho conveniente, mas eu me posiciono naquilo que o Senhor me designou. Eu acho isso uma atitude de muita humildade. Você chegar e dizer: eu sou um profeta, eu sou um apóstolo, um evangelista, um pastor legítimo ou um mestre, de forma humilde. Uma pessoa que sabe o seu lugar no corpo de Cristo e se coloca à disposição para servir os irmãos. Eu já tive em contextos onde parecia que era altivez ou orgulho você falar do seu ofício, principalmente se o indivíduo ele era profeta ou se ele tinha algum chamado como apóstolo. Era interessante que as pessoas chegavam e diziam: ah, você é profeta? Como se a pessoa estivesse se colocando numa posição superior, ou estivesse se apropriando de algo de forma prematura, ou alguma coisa dessa natureza. Mas, irmãos, é de uma humildade você reconhecer que você foi chamado por Deus para atuar de uma forma e se colocar à disposição da igreja para aquilo. Olha só, 2 Timóteo capítulo 1, o apóstolo Paulo disse, versículo 11, das quais Deus me escolheu para ser pregador, ou em outra tradução ele fala evangelista, apóstolo e mestre. Então veja só, Paulo não tinha dificuldade de reconhecer aquilo que ele carregava, ou de dizer: Deus me escolheu para ser isso aqui. Então, irmãos, é humilde você se colocar, obviamente, para servir, dizendo o que você é. Não tenha medo de dizer o que você é, desde que você não esteja fazendo isso para se prevalecer das pessoas. Tem pessoas que estão, às vezes, tão vaidosas no ministério que elas não conseguem se apresentar como indivíduos, como CPF. Elas têm que dar a carteirada ministerial. Eu sou o pastor fulano de tal, eu sou o apóstolo fulano de tal. Meu irmão, você precisa, como Paulo aqui, na abertura dessa carta, eu, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus. Paulo vem antes do apóstolo. Todos nós precisamos entender que antes de você ser um ministro no evangelho, você é um indivíduo. E mais que isso, você é um filho de Deus. Aprenda a se colocar numa posição de servo, de humildade, de chegar por baixo, numa posição que considera os outros superiores e não você. Tem muita gente que usa do título para ganhar destaque, para ter notoriedade, para se distinguir das pessoas. E, irmãos, pode ter certeza, Deus pesa as intenções do coração. O homem pode não estar vendo, mas Deus vê. Deus está vendo a motivação, Deus está vendo o porquê a pessoa está fazendo isso, e pode ter certeza, um dia a conta chega. A Bíblia fala que Deus exalta os humildes, mas ele abate os soberbos. Ele derruba os soberbos. Eu já vi ministro atuando de uma forma tão vaidosa, tão arrogante, na maneira que ensinava, na maneira que pregava, na maneira que falava com as pessoas, que, sabe, aquele odor de orgulho começava a ser exalado no ambiente. E eu, cá pra mim, às vezes comentava isso com a minha esposa, ela pode dar testemunho disso. Eu falava: rapaz, essa pessoa aí tá com orgulho no coração. Porque a boca fala do que tá cheio o coração. Se tem humildade no coração, isso vai ser visto. Mas se tem orgulho, vai ser visto da mesma forma. E há quem diga que orgulho é igual a mau hálito. Geralmente quem sente é quem recebe o hálito do outro, né? É quem tá perto. Geralmente quem está com o mau hálito não está percebendo. Mas quem tá próximo
percebe. O propósito desse vídeo nessa noite é verdadeiramente trazer uma conscientização de que vocação, chamado, qualquer coisa relacionada a ministério, a serviço no corpo de Cristo, não é algo que eu me estabeleço, mas é o Senhor que estabelece. Eu acho lindo isso aqui, que está em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 28. A Bíblia fala: Deus estabeleceu para a igreja. Olha que maravilha, já começa lindo. Deus estabelece para a igreja. Deus não deu igrejas para pastores. Deus deu pastores, apóstolos, profetas, evangelistas e mestres para a igreja, a serviço da igreja. Pastor ou qualquer outro dom ministerial é um garçom, é alguém que vai servir, é um serviçal, não no sentido pejorativo, mas no sentido literal da palavra ministro, que no grego ruperetes quer dizer aquele que serve no nível mais baixo, naquelas grandes embarcações onde escravos remavam. Quem eram os remadores daquela embarcação? Eram os ruperetes, eram os ministros. Então, os ministros não estavam lá em cima gozando de uma viagem legal enquanto o povo estava se quebrando lá embaixo trabalhando. Não. Quem estava fazendo trabalho mais pesado nesse sentido eram os remadores, eram os ministros. Vamos terminar o que ele diz aqui. Deus estabeleceu para a igreja, em primeiro lugar, não de ordem de importância, mas em cronologia. Primeiro, quais foram os primeiros dons que surgiram na igreja? Apóstolos. Segundo, os profetas. Terceiro, os mestres. Olha que pastor nem foi primeiro, nem segundo, nem terceiro, tá? Nem chegou ainda à categoria pastoral. Depois, os que fazem milagres, os que têm o dom de curar ou de cura. Aqui nós temos aí a figura do evangelista. Os que ajudam outros, os que têm o dom de liderança, os que falam em diferentes línguas. Olha só, o dom de liderança, que pode ser em outra versão governos, está aí quase que na lista aqui como um dos últimos dons a serem estabelecidos na igreja. Então, por que hoje o pastor se torna uma sumidade, né? Se torna um cabeça quando ele não foi chamado para ser cabeça, ele foi chamado para ser um supervisor do rebanho, mas o cabeça da igreja é Cristo. O Senhor da igreja é Cristo, não é nenhum pastor. Então isso aqui é um ponto muito importante da gente colocar. Então, como eu estava falando do sentido da palavra original de ministros, 1 Coríntios 4, versículo 1, ele diz: portanto, devemos ser considerados simples servos de Cristo, ou ministros de Cristo, encarregados de explicar os mistérios de Deus. De um encarregado, espera-se que seja fiel. Em outra palavra, ele diz que eles devem nos considerar como os dispenseiros, mordomos, aqueles que estão na posição de servir, estão ali responsáveis pela dispensa da casa do Senhor, para alimentar, para servir aqueles que estão na casa. Então, todo esse nosso papo, ele precisa verdadeiramente colocar as coisas no seu devido lugar. Todo mundo precisa ter discernimento do seu verdadeiro chamado. Se todo mundo caminhar dentro do que foi chamado para fazer, irmãos, já vai reduzir muito os problemas que nós temos no corpo de Cristo. Ninguém se coloca, ninguém se estabelece, ninguém escolhe o que quer. Quem estabelece é Deus. Eu quero deixar como lição para você estudar 1 Coríntios 12, do versículo 12, quando Paulo faz a comparação do corpo de Cristo com o corpo humano. E você vai ver que quem dispõe os membros da maneira como eles devem estar no corpo e funcionando não são os membros. A gente vive num contexto atual, moderno, onde as pessoas congregam onde querem, servem onde querem, mas elas não entendem a importância de estar dentro de um contexto pelo qual elas foram vocacionadas para estar. Então, para a gente encerrar esse vídeo, eu quero fazer um apelo honesto para você. Se você está no ministério ou se você aspira ao episcopado, faça uma análise sincera para você verificar se você está verdadeiramente onde Deus te chamou para estar. Porque se você não está, meu irmão, se você não está, minha irmã, é melhor você pedir a ajuda do Espírito Santo para se posicionar da forma certa.
E se você deseja o ministério porque você entende que foi chamado para isso, tenha 1 Timóteo capítulo 3 como o seu manual de preparação. Eu tenho falado sobre isso, sobre não só você entender que você tem um chamado da parte de Deus, mas você está se preparando para isso. Eu entendo quando se diz que Deus não chama os capacitados, mas capacita os escolhidos, mas é bem verdade, irmãos, que quando Paulo fala a Timóteo no capítulo 3 da primeira carta, ele fala sobre qualificações ou pré-requisitos para o ministério. Então, se você observar aquelas qualidades, aquelas responsabilidades e entender o peso que se é estar no ministério, você verdadeiramente só vai estar nele porque você tem vocação para isso. Porque se você acha que só o fato de pregar bem ou ensinar bem é o suficiente para estar no ministério, você vai perceber que pregar ou ensinar é apenas um requisito dentre vários. É uma porcentagem muito pequena diante de muitas qualidades que precisam ser encontradas num homem e, consequentemente, numa mulher de Deus. Tá bom, gente? Então, faça isso, ore, busque o Espírito Santo, se arrependa caso você precise e volta para o caminho certo ou se posicione da forma certa. Procure pessoas que são maduras na fé, no ministério, para procurar ajuda, para se aconselhar. É melhor você hoje, antes do dia da prestação de contas, se organizar e se posicionar da forma correta do que chegar naquele grande dia em que todos nós compareceremos diante do Senhor para prestar contas daquilo que nós fizemos e verdadeiramente não termos produzido absolutamente nada. Porque se Paulo diz que há um prêmio da soberana vocação, isso mostra que só serão premiados aqueles que correrem a carreira de acordo com as regras. E o melhor, que estiverem correndo de acordo com a modalidade que forem designados. Imagina se um jogador de basquete se infiltra no meio de um time de futebol e ele quer ali jogar com os atletas daquela modalidade, daquela categoria, e no final querer receber os méritos, as honras de um jogador de futebol. Aí, quando for conferido lá na ficha dele, vai dizer: ô, você não é jogador de futebol, você é jogador de basquete. Então, por que você agora está querendo receber o galardão de um jogador de futebol? Infelizmente, você não vai receber nenhum galardão. Embora isso não defina a salvação, claro que se a pessoa se manter na fé, mas, irmão, se Paulo falou sobre esses galardões, se o próprio Jesus pontuou sobre isso em Apocalipse às igrejas, então eu acho que é uma coisa que a gente também deve prestar atenção. Andar em obediência, fazer aquilo que a gente foi vocacionado para fazer, não só é benéfico para essa vida, mas também para o que está diante de nós. Amém. Que Deus te abençoe. Espero que você tenha curtido esse vídeo. Se gostou, deixa o teu like, compartilha nos teus grupos, manda para pessoas que precisam ouvir isso. Também não deixa de seguir aqui o canal, porque nós temos vídeos periodicamente e você pode estar participando desse mover que tem acontecido no digital. Você pode estar sendo um instrumento de Deus para alcançar pessoas, para ajudá-las nesse sentido. Enquanto você não é um produtor, não é um gerador de conteúdo, que se você quiser e Deus estiver te inspirando para isso, vai lá, abre o teu canal, fala de Jesus, evangeliza, coloca o teu dom para fora, começa a praticar, claro, à luz da palavra, seja fiel à doutrina, mas se você ainda não está nesse lugar, você pode estar apoiando quem está, para que a mensagem possa alcançar e libertar pessoas, porque ao conhecer a verdade, a pessoa é liberta por ela. Amém? Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Shalom, em nome de Jesus.